Boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Júlia de Oliveira Ferrari, sou acadêmica do curso de Letras da UniOeste do campus de Cascavel. Fui financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e orientada pela professora doutora Daniela Assunção Garcia durante o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa intitulado A Palavra que Incompleta Falta, Funcionamento Discursivo em Vista Chinesa de Tatiana Salim Levy. A abordagem teórica e metodológica que foi adotada para o projeto foi a análise do discurso de orientação francesa, também conhecida como análise do discurso Pechoutiana, que estabelece que nenhum discurso é produzido de maneira neutra, com neutralidade ou com vazias de sentido. Todos os discursos que foram produzidos e que serão produzidos dentro de uma sociedade são sempre intimamente e fortemente ligadas com a cultura, com a sociedade, com a política, mas principalmente com a ideologia e com o inconsciente daquele que enuncia. Dessa maneira, devido a todas essas influências, são criadas mensagens implícitas dentro do discurso, que nós chamamos de evidências discursivas. A análise do discurso enquanto uma teoria metodológica permite que a gente acesse essas evidências discursivas e desconstrua os discursos por meio dessas evidências, e dos sentidos construídos por elas, né? Nos levando então a refletir sobre essas manifestações ideológicas e como elas influenciam a língua e a sociedade. O corpus de análise do projeto foi retirado do romance Vista Chinesa, da escritora brasileira e contemporânea Tatiana Salem Levy. O romance foi publicado em 2021 pela editora Todavia e se configura como um romance-carta. É uma carta que a personagem Júlia escreve para os seus filhos, contando e relatando um fato que ocorreu com a personagem em 2014. Júlia é uma personagem que representa uma mulher de grande poder. Ela é uma arquiteta envolvida nos projetos arquitetônicos das Olimpíadas de 2016 e ela sai de manhã para fazer uma corrida na Vista Chinesa no Rio de Janeiro e ela é interrompida, tem sua corrida interrompida por um homem com um revólver que a arrasta para a mata e a estupra. Júlia escreve essa carta então para os filhos, relatando não apenas o ocorrido, o estupro, mas também o pós, a polícia, o envolvimento da família e como foi todo o processo de superação do trauma. No que concerne os objetivos da pesquisa, nós temos como objetivo geral analisar o funcionamento discursivo do romance, isso é, como o discurso se constrói e principalmente como ele constrói a significação, bem como o emprego dos artifícios simbólicos do discurso da Júlia, isso é, como ela busca o campo simbólico para preencher os espaços e as lacunas da linguagem, do não dito. Como objetivos mais específicos, nós temos analisar cada uma das duas partes do romance, a fim de evidenciar a influência da ideologia no inconsciente da personagem, bem como a produção das evidências por meio dessa influência. Isso significa que buscamos, então, dentro do discurso do romance, evidenciar os momentos em que Júlia se mostra vítima da ideologia de culpabilização da vítima e também da subjugação das mulheres. Além disso, nós temos como último objetivo analisar os efeitos de sentido que se manifestam pelos artifícios simbólicos invocados pela personagem, em busca de preencher o dito e o não dito dentro desse processo de verbalização do trauma. Dessa maneira, durante a realização do projeto de pesquisa, se desenvolveu uma investigação sobre a temática da verbalização das experiências de violência sexual, abordando não só as suas implicações terapêuticas, enquanto um processo de superação de trauma, mas também enquanto uma evidência discursiva de uma ideologia de subjugação das mulheres, que inocula a culpa e a responsabilidade da vitimização do crime na própria vítima. Dessa maneira, a verbalização do trauma da violência sexual, enquanto um possível processo de superação de trauma, não beneficia somente a vítima, porque contribui na sua recuperação física, mental e psicológica, mas também desempenha um papel de destaque no meio cultural, porque desafia justamente essa cultura do silêncio na temática do estupro e da violência. O crime de estupro, enquanto um crime de gênero e sexual, demonstra a imposição forçosa do abuso e do poder de uma elite simbólica masculina sobre o corpo feminino, de uma maneira que o abusador impõe a violência sobre o corpo da mulher, que, não sendo considerada como um sujeito nas mesmas condições de existência que o seu agressor, visto que ele pertence à classe dominada, é atacada e violentada justamente por ocupar um espaço subjugado. À medida que a perversão do crime de estupro é legitimada pelos aparelhos de dominação sociais da classe dominante, ou seja, os aparelhos estatais ideológicos, se inaugura uma cultura do estupro. A coerção do estuprador, que por sua vez dá início ao ritual de estupro, onde o corpo
do sujeito feminino é violentado. Também inaugura o processo jurídico, quando há o processo jurídico, bem como aos apagamentos e as reverberações e as ressonâncias do crime na vida da vítima. Todos estes configurando-se sempre a seu modo como efeitos de sentido da dominação agressiva e violenta exercida pelo abusador. A verbalização dos sentimentos da mulher sexualmente violentada não estabelece uma relação particular e individual com um sujeito específico, mas se apresenta como um processo de produção de sentidos de maneira abrangente, e todos os mecanismos sócio-históricos que o interpelam, que o interpassam. Assim, os sentimentos e os efeitos emocionais e psicológicos vividos e falados e retratados pela Júlia passam a ser compreendidos como um processo de uma significação bem mais abrangente, que se condicionam pela posição do sujeito mulher violentada sexualmente, que significam por meio da linguagem e suas evidências ideológicas e inconsciente, fundamentando-se, portanto, como um discurso. A necessidade de trazer a experiência vivida para o nível da linguagem, contando a violência sofrida, reitera essa imprescindibilidade da compreensão do lugar ocupado pela ideologia e pelo inconsciente, uma vez que a língua, enquanto um material discursivo, não dissocia-se do sujeito, que por sua vez também não escapa à interpelação ideológica e nem à determinação histórica, sempre sendo atravessado por uma memória discursiva, evidenciando os elementos constitutivos do projeto de sujeitamento vivido por ele. Assim, evidencia-se a responsabilidade coletiva em construir um ambiente propício e preparado para a expressão e a validação das vivências das vítimas de crimes sexuais, bem como abordar o desafio persistente em promover uma cultura que valide e reconheça essas experiências. Em um último momento, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo suporte financeiro que me fora fornecido e que foi de inestimável importância para o desenvolvimento da minha pesquisa. Além disso, eu gostaria de agradecer também a minha professora orientadora por toda a sua paciência e sua confiança na minha capacidade de desenvolver esse projeto. Agradeço também todos os professores, mestres e todos aqueles que acreditaram no meu potencial de desenvolver esse projeto e que de alguma maneira tornaram ele possível. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada.